Olá, meus alunos queridos do 7º ano, aqui é a professora Raira, da disciplina de Filosofia do Colégio Santa Rita, e nós vamos dar continuidade às nossas aulas de Filosofia, sendo essa a nossa 5ª aula, na qual nós iremos entrar para a unidade 2, tá bom? Nós vamos falar um pouco sobre religião, a relação da religião e a filosofia, tá bom? Então nós vamos falar aí um pouco da defesa da revelação divina. Mas antes disso, já que nós estamos entrando na unidade 2, eu fiz um quiz para vocês, tá bom? Pra gente responder e reafirmar aí, né? Confirmar e reforçar o que nós estudamos até o momento, tá bom? Então eu quero que vocês no decorrer do quiz, quando iniciar, vocês parem o vídeo, tá bom? Leiam o que tem no quiz e respondam. E depois vocês continuam o vídeo para ver se acertaram ou erraram, tá bom? Então vamos iniciar ele falando, aí nós vamos retomar sobre os assuntos que nós estudamos, principalmente na unidade 1, tá bom? Quem era o filósofo que falava que tudo é número? Quem era, gente? É Pitágoras, Zenão, Parmênides ou Tales de Mileto? Qual era o filósofo que acreditava que todas as coisas estão relacionadas ao número? Seria Pitágoras, né, gente? Pitágoras era quem acreditava na importância do número e na existência dele em todas as coisas, tá bom? E aí vamos para o próximo. Considerado primeiro filósofo. Seria Anaxímandro, gente, Pitágoras, Sócrates ou Tales de Mileto? Gente, quem é o primeiro filósofo, considerado primeiro filósofo, seria Tales de Mileto, né? Nós falamos em sala de aula sobre ele, né? O filósofo que acreditava que a origem do mundo se deu através da água, né? A água seria aí a importância, né? A base da importância do mundo. Por quê, professora? Porque nós necessitamos da água para sobreviver, né? Todos os seres humanos, os animais, a própria natureza necessita da água. Então, ele observa e vê a importância da água para o universo, certo? Vamos aí para o próximo quiz. Os pré-socráticos buscavam saber sobre filosofia, Deus, arqué ou arte, gente. Seria a arqué. Vocês lembram de arqué e physis? Arqué é a origem das coisas. Então, os pré-socráticos, eles procuravam entender a origem das coisas e a origem das coisas da natureza. Então, ele poderia ser arqué ou physis. Lembra que physis é natureza, certo? Vamos para o próximo. Para esse filósofo, a essência não muda. Lembra que nós falamos de dois filósofos, um contrário ao outro, em Parmênides e Heráclito. Heráclito acreditava que tudo muda, lembra? Tudo está em constante movimento ou mudança. Já para Parmênides, a nossa essência ela não muda. O que pode mudar é a nossa aparência, ou seja, eu fico maior, né? Eu posso mudar meu cabelo, eu posso engordar, emagrecer. Então, para ele, a nossa aparência pode ser alterada, mas a nossa essência, de fato, ela não muda, porque no momento que ela muda, a gente para de ser o que nós somos de fato, tá bom? Então, aí, o filósofo que fala que a essência não muda é Parmênides, tá bom? E aí, vamos para o próximo. Para Heráclito, qual seria a característica da natureza? E aí nós já falamos um pouquinho, né? Seria o não ser, o movimento, o ser ou o ar, gente. Seria o movimento. Ele seria de fato a característica da natureza, ou seja, nós estamos sempre em constante movimento, tá bom? Lembra do rio, né, gente? Então vamos aí para o próximo quiz. Principal filósofo do cinismo seria Antístenes, Diógenes, Alexandre Magno ou Epicuro. Lembrem, gente, que cuidado, existe aí o fundador e o principal filósofo que não seria o mesmo, tá bom? Então eu coloquei aí pra, tipo uma pegadinha, né? Talvez engane algumas pessoas. Quem vai ser o principal filósofo do cinismo vai ser Diógenes, tá bom? Já o fundador dessa corrente vai ser Antístenes, ok? Vamos aí para o próximo. A escola estoica acreditava que existe uma ordem divina e racional, que o ser humano não tem destino. Eles acreditavam na ordem irracional ou nenhuma das alternativas.
Gente, lembrem do estoicismo, eles acreditavam que existe uma ordem divina e racional, certo? Ou seja, nós já temos uma vida pré-estabelecida, então nós não temos que se preocupar, né, com as coisas da vida, nós temos que procurar uma vida mais tranquila, tá bom? Então, tá aí o tópico seria, existe uma ordem divina e racional, tá bom? Próximo. Epicuro defendia qual tipo de prazer? Lembrem dos 3 tipos de prazer: os prazeres naturais e necessários, os prazeres naturais, mas que não são necessários, e os prazeres não naturais. Epicuro, qual seria para ele o principal, né? Qual tipo de prazer que ele defendia? Vai ser os naturais e necessários, que seria o que, gente? Dormir, comer, vestir-se, certo? Então vamos aí para o próximo. Para os filósofos estoicos, o ser humano deve: letra A, não ter equilíbrio emocional. Letra B, viver com medo. Letra C, se preocupar com os problemas externos. Ou letra D, manter a tranquilidade. Qual era, gente? Os estoicos, eles acreditavam que nós temos que manter a tranquilidade, certo? Não é a letra A, pelo contrário, né, eles acreditavam que nós temos que ter um equilíbrio emocional, nós não devemos viver com medo, certo? E a letra C, se preocupar com problemas externos, é exatamente o contrário, né? Eles pensavam que os problemas, nós não tem problemas que nós não podemos controlar, então cabe ao ser humano manter a tranquilidade, né, e acreditar que aquilo vai passar. Certo? Então, a partir disso, nós entramos aí para a segunda unidade, na qual nós vamos falar um pouco sobre religião e filosofia. Talvez vocês fiquem, gente, religião, filosofia. Gente, porque a religião, ela faz parte do processo da filosofia, principalmente o cristianismo, certo? Então, por isso que nós vamos entender um pouco a religião, a filosofia e a filosofia cristã, né? Que seria a união dos dois sentidos, tá? Então vamos lá. É normal vocês vocês refletirem sobre a existência de Deus, a existência da alma, como também da vida após a morte. Com certeza alguém aí já perguntou: será que Deus existe mesmo? Será que ele existe? Será que tem vida após a morte? Será que eu estou só imaginando? Né? Então é normal nós refletirmos sobre isso, né? São questões como essas, né, que baseiam a necessidade humana de um vínculo consagrado, ou seja, de ter uma crença, de ter uma fé, de acreditar em alguém, né, em um ser divino. Então, para além disso, é importante que cada indivíduo respeite as formas de religião e religiosidade. Como assim, professora? Diante dessa necessidade humana de um vínculo consagrado, você pode se aproximar de determinadas religiões, né? Já que nós sabemos que existe diversas religiões, como a cristã, né, a judaica, a protestante, a evangélica, né, como também as religiões de matriz africana, como a Umbanda, o Candomblé, certo? Ou apenas acreditar em Deus sem se aproximar de fato de nenhuma religião. Para além disso, né, nós temos que lembrar que existem as pessoas também, o ateu, né, que não acredita, né, em nenhuma religião, certo? Aí em um ser divino. Mas cabe ao ser humano, todos nós, respeitarmos independente, né, da sua crença, da sua religião, certo? Porque nós temos a liberdade aí de acreditar no mundo, né, como nós queremos. Então, gente, a partir disso, nós temos que entender o processo, a história da filosofia. A filosofia, ela surgiu do distanciamento, né? Quando ela se distancia dos mitos. Os mitos seriam o quê, gente? Quando o ser humano, ele tenta responder, né, explicar a existência do mundo através das narrativas dos deuses. Já a filosofia, ela procura entender, né, o mundo, a realidade, tanto do ser humano como da natureza, através do raciocínio, né, dos discursos aí, né, do pensamento. Então, existe uma mudança, né, de pensamento, só que a filosofia, ela não se afasta por completo das ideias místicas e religiosas, tá bom? E nós vamos perceber isso exatamente com alguns filósofos,
como Platão e Pitágoras. Pitágoras, ele acreditava que a alma ela poderia reencarnar em outro corpo, certo? Então, esse corpo ele poderia ser de um animal ou de um ser humano. Então, observem aí que ele junta filosofia com fé, com crença, né? Da mesma forma, Platão. Lembra da história de Platão, da caverna, que ele acreditava que existe a realidade visível e a realidade, né, inteligível. Então, ele não acreditava que a gente via de fato as coisas, né, pelos nossos sentidos. Então, gente, são filósofos que utilizam aí do raciocínio, né, do pensamento, da filosofia, mas eles não se desprendem por completo do misticismo, das religiões, né, das questões espíritas. Então, nós temos que entender isso é a chave. Entender que na filosofia tem um processo, tem uma história e que ela não se desprende, ela não se afasta por completo da religião, tá bom? Então vamos aí. Diante dessa religiosidade humana, nós temos que compreender que a religião, a religiosidade, ela é uma característica humana com múltiplas expressões, certo? Então, a partir disso, nós temos que entender que a filosofia, embora ela nós vemos, né, observamos a filosofia através de um discurso racional, ela não se desprende dessas ideias religiosas, mágicas e místicas. Então, a partir disso, a gente vai unir o útil ao agradável, falar de história e filosofia. Como assim, professora? No século III, o Império Romano ele estava em crise. A partir disso, o cristianismo ele começa a conquistar mais adeptos. Então, é importante a religião e o cristianismo começar a entender também a filosofia, tá bom? Então, passa-se a filosofia e a religião a usar ideias e conceitos de tradição filosófica grega na fundamentação da filosofia cristã. Então, observem, nesse processo do século III, começa a usar ideias e conceitos da tradição filosófica grega, certo? Na fundamentação, ou seja, no complemento, no conhecimento, no desenvolvimento da filosofia cristã, tá bom? Então, observem aí que é um caminho da filosofia grega para a filosofia cristã, certo? Nesse período, o filósofo Plotino, ele fundou o neoplatonismo. O que seria, professora, neoplatonismo? Ele é considerado intermediário entre a filosofia grega e a filosofia cristã, certo? Ele está aí no processo de uma para a outra. Ele, apoiado na filosofia platônica, ou seja, de Platão, Plotino ele defendia que a principal tarefa da filosofia era libertar o homem da vida terrena e dos seus desejos, o conectando ao divino por meio da contemplação, ou seja, distanciar o ser humano dos seus bens materiais, né, de coisas que são inúteis para o ser humano e fazer com que ele entenda a necessidade de contemplar a natureza, a vida, se conectando com o divino. Então, observem aí que é um filósofo usando o misticismo, né, usando a religião. Então, na filosofia de Plotino, Deus ele é o princípio propagador de toda a realidade do mundo, certo? Ele é a causa perfeita, eterna e imóvel de tudo que existe no mundo, tá bom? Então vamos aí. Pela interiorização, ou seja, o retorno da alma para si mesmo, né? Ele acreditava, Plotino, que nós encontramos Deus, ou o que ele vai chamar também de uno, certo? E a alma, ela entra em harmonia. Então, quando a gente entende procurar nossa alma, né? Contemplar as coisas da vida, é que nós entramos em harmonia e encontramos o divino. Então, ele dizia que a função da filosofia seria mostrar a unidade entre a alma humana individual de Deus, certo? Então, Plotino, ele acreditava que a filosofia ela tinha um objetivo religioso. Então, observem aí. É um filósofo falando que a filosofia tem um objetivo religioso. Então, notem que a filosofia ela não se desprende da religião também,
certo? Isso vai ser uma antecipação da filosofia cristã, ou seja, a junção aí de religião e filosofia, tá bom? Bom, e aí antes de falarmos um pouco mais ainda dessa filosofia cristã, nós temos que entender a história também do cristianismo, tá bom? De acordo com o cristianismo, Deus ele teria castigado os seres humanos após Adão e Eva desobedecerem suas recomendações. Qual seria, professora, essas recomendações? Não comer a maçã. A partir disso sugere o pecado, né, gente? E as coisas cruéis e ruins do mundo. Mas exatamente por amar tanto a humanidade, Deus ele envia seu filho, né, Jesus, para nos salvar toda a humanidade. Então, desse modo, o cristianismo ele materializa a carne com logos divino, certo? Então, no início, o cristianismo ele precisava se defender dos ataques dos não cristãos, ou seja, dos pagãos, como também do Estado romano. Ao mesmo tempo que ele precisava tornar coerentes seus discursos, né? Os discursos para seus fiéis, porque só dessa forma ele conseguiria ganhar novos adeptos. Então, a partir disso é que entra a filosofia de fato. Como assim, professora? Os padres da igreja, por meio dos argumentos racionais, né, para defender essa fé cristã, eles começam a usar conceitos filosóficos, ideias filosóficas. E isso vai ser chamada de patrística, tá bom, gente? Então, notem, risquem aí no caderno de vocês, copiem no caderno de vocês, né? O que é patrística? É o momento da defesa cristã pelos padres, né? E eles começam a usar argumentos racionais, argumentos e conceitos filosóficos, tá bom? Então, notem aí que é fé mais razão, certo? Então, é um momento inaugural da filosofia cristã. É esse momentinho aí, certo? Esse ponto. E vai ter como seu principal filósofo Agostinho de Hipona, tá bom? Bom, e aí nesse surgimento da patrística, apesar do cristianismo ele ser uma religião que busca a salvação do ser humano, né, como nós já vimos aí na história de Adão e Eva, por meio da crença e da fé, e não por meio da razão, ele começa a entender, né, os seus adeptos, os padres, eles começam a entender também a importância de unir a fé e a razão, certo? Tanto para o conhecimento, como também para usar discursos, né, para defender a fé cristã. Isso vai ser o surgimento da patrística, tá bom, gente? Então, vamos retomar o que nós estudamos na aula de hoje, tá? Nós fizemos o quiz, falando um pouco sobre os primeiros filósofos, né? Como eles acreditavam na origem do mundo, da natureza, certo? Nós falamos sobre os cínicos, sobre a escola estoica, tá bom? Sobre Epicuro. E a partir disso a gente entrou na segunda unidade, na qual nós vamos falar um pouco sobre fé e razão, tá bom? Filosofia e religião. Então nós entramos no contexto, primeiramente, de refletir sobre a existência de um Deus, né? Ou de vários deuses, como algumas religiões acreditam, tá bom? Entender o processo do ser humano com a religião, né, do vínculo com o sagrado, a partir do processo do conhecimento e da história da filosofia, né, que surge aí rompendo com os mitos, mas lembrem, ela rompe, né, ela muda um pouco, mas ela não se desvincula por completo, né, das ideias míticas e religiosas. Tá bom? Isso é um ponto primordial de entender a filosofia, certo? Por quê, professora? São pessoas, gente, que estão naquele processo histórico, né, de mudanças. Então, mesmo que eles comecem a romper com algumas ideias, eles estão naquela realidade, né? Então, eles não se desprendem por completo daquele processo histórico. Tá bom? Então, a partir disso, a gente entende com a história o século III, né, que é o momento em que o Império Romano está em crise. Então, isso acaba fazendo com que a religião, né, o processo aí de tradição filosófica grega, enfim, ela acabe tendo alterações. Então, entra aí o cristianismo que começa a conquistar novos fiéis, certo? E aí nós falamos um pouco sobre o
platonismo, que vai ser o processo, né, entre a filosofia grega e a filosofia cristã, né, com seu filósofo Plotino, que vai acreditar que Deus é o princípio propagador de toda a realidade, certo? Ele é aí um ser perfeito, eterno e imóvel, tá? Então, gente, Platino ele fala também sobre essa questão da necessidade do ser humano se desvincular de questões materiais e procurar, através da contemplação, né, encontrar o ser divino, tá bom? E aí a gente conta a história do cristianismo, né, para entender o processo em que Adão e Eva é castigado por Deus, e Deus, mesmo com todo o amor à humanidade, ele manda seu filho, né, em carne para salvar todos os seres humanos e também os animais, né, toda a humanidade por completo. E aí, a partir disso, para defender a fé cristã, os padres das igrejas, eles começam a argumentar, a usar conceitos filosóficos. E isso vai ser chamado de patrística, que é a união de fé e razão, né, gente? De religião e conhecimento, né? De argumentos. Então, gente, a gente fica na aula de hoje, né? Concluímos a nossa quinta aula, tá? E aí eu quero que na próxima aula vocês já tenham respondido as questões da página 44 e 45 do livro de vocês, tá bom? Que aí na próxima aula a gente retoma, eu vou fazer outro quiz com vocês diferente, tá? E aí a gente retoma para responder essas questões, certo, gente? Então, um beijo e até a próxima aula.